Tudo bem, meus queridos alunos? Vamos aqui para a segunda aula, a segunda parte a respeito do Sócrates. Sócrates, o agir humano. Nessa aula nós vamos falar sobre a relação de Sócrates com os sofistas e também a condenação. Felicidade é a meta. Esse tema vai mostrar para nós exatamente uma das questões principais de Sócrates, né? O Sócrates tinha uma preocupação com a questão da felicidade. Para ele, a felicidade se chamava eudaimonia, que é a felicidade plena no grego, né? E quais são as questões humanas que envolvem, então, essa felicidade, segundo Sócrates? Nós vivemos uma sociedade ligada à questão do materialismo e do individualismo. Na época de Sócrates, século V, também era assim. Muita coisa não mudou. Hoje, o materialismo e o individualismo é recheado com requintes ligados à questão do poder e da moeda, né? O desnorteamento individual, o indivíduo perdido, o indivíduo que valoriza muito mais a cultura hedonista, a cultura do consumo, a cultura do prazer, esse prazer desregrado, não é o prazer, né, de essencial, é o prazer de mundo, né? E mostra exatamente a perda do sentido da vida em razão do indivíduo não se encontrar nesse mundo. Ele está sempre em busca de pseudos verdades ou de pseudos bens que não significam exatamente o verdadeiro sentido, aquele que poderia nos levar ao encontro da verdadeira e suprema felicidade. O mundo, então, exclui aqueles que não participam desse mundo individualista. Necessariamente, sobretudo hoje, na atual sociedade capitalista, é preciso ter dinheiro, porque dinheiro é sinônimo de, entre aspas, felicidade. Consumo é sinônimo de felicidade. Então, a realização pessoal se passa pelo dinheiro, se passa pelo consumo, se passa pela aparência. Roupas bonitas, bijuteria, envolvimento com o corpo, a noção de prazer, essa noção de prazer como forma de prazer desregrado. Isso tudo, né, nos leva a uma verdadeira confusão do verdadeiro sentido da felicidade. Então, o Sócrates já questionava isso no século V a.C., né? Ele vai falar, olha, a abundância de bens de consumo, a abundância de bens materiais nunca está na proporção do que realmente seria a verdadeira felicidade, né? Essa é uma pseudo-felicidade efêmera, vazia, que não é carregada, né, de nutrientes, vamos assim dizer, capaz de nos manter de pé, de nos manter vivo, não é? Eu tomo um sorvete, eu compro um carro, eu compro uma bolsa ou um sapato e tenho ali a impressão de que estou feliz porque matei o meu desejo de consumo, né? E o Sócrates vai dizer que isso é apenas a banalização, isso é apenas a fuga da verdadeira e autêntica felicidade que nós vamos encontrar num caminho de retidão, num caminho do bem, né, com hábitos que nos levem ao comportamento, ao aprimoramento da nossa essência, sobretudo. O ser humano pós-moderno, então, buscando aí na felicidade, o conceito de felicidade na filosofia do Sócrates, ele se tornou vítima dessas ofertas de conforto e de reconforto aparente, né? Você tem remédios que tiram, que nos dão supostamente a sensação de prazer quando nós estamos insatisfeitos ou quando nós estamos em situação de depressão. Nós fugimos para a bebida, nós fugimos para o jogo, nós fugimos da vida e de todos os desafios que nos levariam a um crescimento, a uma autonomia, a um amadurecimento da nossa personalidade. No entanto, as ideologias nos manipulam, elas nos exploram, elas nos fazem sentir infelizes, sobretudo quando não consumimos, quando não atingimos os parâmetros e os paradigmas do poder, né, da aparência que essa sociedade atual capitalista do mundo pós-moderno exige tantos de nós, né? É necessário o self, o eu mesmo, aparecer e se mostrar o tempo todo, mesmo que essa vida não seja real, mesmo que essa vida seja supérflua, mesmo que essa vida seja apenas aparente, mas é necessário estarmos na mídia, estarmos o tempo todo veiculando uma imagem de felicidade, veiculando uma imagem de prazer, de consumo, de bem-estar, que necessariamente
não condiz, na maioria das vezes, com o nosso interior, com o nosso sofrimento, com a nossa dor, com a nossa limitação. E isso já era plenamente questionado por Sócrates, que foi um dos primeiros filósofos, se não o primeiro, a se preocupar com o ser humano, com a sua essência e com as questões éticas que envolvem o ser humano e as suas relações com o meio social. Então, a busca pela felicidade, olha, encontra respostas na tradição filosófica, no berço dessas tradições gregas. Ao trabalhar, então, com sofistas, né, nós sabemos que Sócrates e os sofistas tiveram vários embates. Sócrates observava e questionava o seguinte: primeiro, letra A, vamos prestar atenção nisso, ó. Os sofistas buscavam sucesso e ensinavam as pessoas como consegui-lo. Sócrates busca a verdade e incita seus discípulos a descobri-lo. Então, enquanto os sofistas estavam preocupados apenas em convencer, estavam apenas preocupados com uma disputa de argumentação, né, de vaidades de quem venceria ou não o debate, típico de quando a gente vê debates políticos eleitorais pela televisão, né? É, os eleitores de um determinado candidato ficam todo eufórico porque supostamente o seu candidato venceu a argumentação do debate, né? Enquanto que a gente vê um debate totalmente vazio de medidas, de política, de conhecimento, fica sempre no vai e vem de provocações e de agressões mútuas para ridicularizar a imagem do seu oponente, típico do que faziam os sofistas na Grécia Antiga. Então, o Sócrates se comprometia com a aletheia, com a verdade, enquanto que os sofistas só queriam convencer. Né? B. Os sofistas é necessário fazer carreiras. Olha aí a questão da honra, né? A questão do sucesso, a questão da aparência. A gente vê tantas pessoas tão preocupadas com a aparência, com a vaidade, com o título, né? E isso compromete o caráter dessas pessoas, né? E isso compromete um papel de lisura, né, de autenticidade dessas pessoas assumirem, por exemplo, um cargo político, ou um cargo como de juiz, como de promotor, né, e assumir esse cargo com o empenho de fazer o bem à sociedade, de fazer aquilo de modo reto, né, coerente, ético, mas em muitas das vezes a gente vê essas pessoas se transpor de vaidades e de honrarias, se comprometendo naquilo que seria o seu verdadeiro papel enquanto agente público, enquanto juiz, ou promotor, ou prefeito, ou presidente, ou governador. Né? Então, os sofistas estavam preocupados muito mais com carreira, com aparência, e Sócrates queria chegar à verdade, olha, desapegando dos prazeres e dos bens materiais. Aliás, Sócrates era muito simples, andava com um chinelinho lá, com a sandália bem simples, uma vez que no vídeo anterior eu disse, né? Sócrates era filho de carpinteiro e de uma parteira, então era uma pessoa simples, andava com uma túnica simples, nunca estava preocupado com honrarias, né? C. Os sofistas gabam-se de saberem tudo, né, sobre tudo. E Sócrates tem a convicção de que ninguém sabe de nada. Ele mesmo dizia no vídeo passado, eu explicava isso para vocês, só sei que de nada sei, né? Conheça-te a ti mesmo. Então Sócrates partia de uma outra vertente, estava exatamente na contramão daquilo que os sofistas e boa parte de quem a gente convive nesse mundo hoje, né, pós-moderno, capitalista, também estão vivendo. Muito mais preocupados em mostrar o carro zero, o aparelho zero, o último modelo do aparelho, a roupa de marca, de frequentar as altas rodas, de mostrar fotos em lugares paradisíacos, supostamente vendendo uma aparência de felicidade, enquanto que nem sempre estão verdadeiramente felizes, porque estão perdidos, estão sem rumo, estão sem horizontes, vivem um mundo vazio de perspectiva, de alicerces baseados naquilo que realmente é importante para a autêntica felicidade, que é a eudaimonia. Não é? D, para os sofistas, aprender é coisa passiva e facílima, né? Afirmam que tudo isso tem um preço módico. Então, os sofistas ganhavam muito dinheiro ensinando os seus alunos a vender essa imagem, né? Os sofistas seriam bons marqueteiros dos dias de hoje, né? Porque eles trabalham com a venda da imagem, a venda da palavra, convencendo as pessoas. E é exatamente esse um dos papéis principais que o marketing também faz. Fazer a gente mudar a opinião em relação a algum produto ou alguém, vender uma imagem que nem sempre é verdadeira desse alguém e me convencer de que esse alguém é o salvador, é o mito, tradicionalmente o que passaria o mundo a limpo e resolveria todos os problemas, né?
e na prática a gente sabe que isso não é verdade e nunca vai ser, né? As questões que realmente são significativas, importantes e definitivas, você vai levar um bom tempo para construí-las ou reconstruí-las, e você só vai fazer com que realmente essas coisas aconteçam quando a gente investir nos veículos capazes de transformar, como é o caráter, a ética, a moral, a verdadeira política, a formação educacional, e nunca nessa mesmice do poder, da honraria, do consumo ou da aparência, né? Então, muito cuidado com essas questões, porque Sócrates está, na verdade, dando uma aula para nós nessa sociedade atual capitalista, né? Em vermelhinho aí você vai observar, olha, Sócrates defendia que a opinião é individual, mas a sabedoria é universal. E o sábio é aquele que tem ponderação. O sábio não é o que reúne muita informação. O sábio é aquele que sabe julgar, validar, comprovar, né? É humilde, é simples, mas toca exatamente nos pontos cruciais da mudança e da transformação do ser humano, tá? A questão, então, da felicidade e a honestidade é a prática no agir, né? Está fundada nas nossas atitudes, nas nossas verdades, nos nossos compromissos e comprometimentos com o outro, comigo mesmo e com a sociedade. A doutrina socrática identifica o sábio, então, como aquele que é virtuoso, com aquele que é formado, né, formado do ponto de vista do equilíbrio emocional, com aquele que tem grande experiência de vida, com aquele que tem o bom senso, com aquele que tem a humildade, com aquele que reconhece que está aprendendo. Daí a ideia de só sei que de nada sei, né? O conhecimento tem por finalidade tornar possível a vida moral, o processo de adquirir o saber, o diálogo, o debate, a argumentação plausível, capaz de iluminar o caminho das pessoas e levar aqueles que menos conhecem a demonstração clara de onde está a verdadeira felicidade. E não na argumentação retórica, supérflua, mundana, apenas para convencer, assim como uma prática ou uma placa de marketing, né? Isso é importante a gente observar. Quem foram os sofistas, então? Eram conhecedores de filosofia ou professores particulares de filosofia que cobravam caro para dar aula, né, para ensinar a prática do convencimento aos seus alunos, né? Então, a grande preocupação dos sofistas era ensinar sofismas, né? A grande arapuca, juntamente com a retórica, para levar os outros a convencer. Debates persuasivos, argumentação vazia, usavam do jogo de palavras, o jogo simbólico de palavras de argumentação, para convencer alguém de que essas coisas não eram verdadeiras, né? Então, os sofistas usavam dessa prática e eram professores viajantes, né? Sem nenhum compromisso com a verdade, com a ética e com a moral. Os sofistas davam aula de eloquência, de convencimento, usavam da técnica da retórica, ó, que daqui a pouquinho eu mostro para vocês. Queriam que os alunos então falassem muito bem, argumentassem muito bem, debatessem muito bem e saíssem vencedores dos debates, né? Daí a ideia do Sócrates de criar a ironia no método da aula passada, em que ele usava da ironia para dissuadir os seus interlocutores que queriam ridicularizá-lo em praça pública. Ele usava do contrário, da técnica ao inverso, para fazer com que esses interlocutores é que ficassem ridicularizados e humilhados diante de toda a sociedade, já que a grande maioria dos debates era na ágora, no espaço vazio, no espaço aberto, na praça, né? E era exatamente aí que o Sócrates usava da ironia para desmistificar os marqueteiros sofistas que queriam simplesmente convencer e levar os seus interlocutores a contradições, né, a uma visão falsa, e assim demonstrarem notório saber, quando na prática é apenas uma técnica de convencimento. A retórica era dividida em três: etos, patos e logos. O etos significa a aparência, o público, né? A aparência, a apresentação daquele que vai apresentar a argumentação, daquele que vai falar, né? O patos é o público, então é importante eu conhecer primeiro o público com o qual eu vou me dirigir, para não correr o risco de falar alguma coisa que vai desagradar esse público. Então, por que, que o político normalmente fala aquilo que você quer ouvir? Porque ele tem pesquisas nas mãos que indicam os temas que as pessoas mais queriam ouvir. É por isso que temas como corrupção, educação, segurança pública e saúde são os temas prioritários em qualquer debate político ou em qualquer campanha política, né? E as pessoas ainda caem, na grande maioria das vezes, na argumentação vazia desses candidatos que apresentam fórmulas milagrosas de resolver os problemas sociais, né? O que não é assim da noite para o dia.
Então, o patos, e conhecer o patos previamente é importante para eu saber como que eu me dirijo a eles. E o logos é a argumentação, é o conhecimento, é ter uma habilidade mínima para falar a respeito daquele tema que você se arrisca a falar, né? Então, o ethos é a minha aparência, o patos é o público e o logos é a maneira como eu falo, é o conhecimento que eu tenho a respeito daquele assunto. Quando eu junto as três técnicas, é a retórica, e o bom retorista é exatamente aquele que convence, mesmo daquilo que não é verdadeiro, né? O fake news, por exemplo, é uma prática demonstrativa do que é a retórica e da capacidade que a retórica pode fazer em relação a nós como um todo, né? Mesmo a gente desconfiando que aquilo possa não ser verdadeiro, mesmo a gente mostrando, olhando para aquilo desconfiando, falando, mas será? Mas ainda assim a gente passa copiosamente os vários fake news que a gente recebe em rede social, né, sem nenhum tipo de maturidade crítica para entender que aquilo não é plausível, não poderia prosperar. Mas a gente alimenta ainda um mundo passando adiante um monte de mentira, um monte de fake news, e há políticos que estão sendo eleitos no Brasil, fora do Brasil, no mundo, utilizando a técnica da retórica, de fake news, de mentiras, de argumentação vazia, mas convencendo a partir de uma boa argumentação, né, totalmente em cima de técnicas de marketing, né, de suporte de marqueteiros por detrás. Então isso é importante, porque Sócrates já chamava a atenção de nós lá no século V. Em primeiro lugar, olha, o Sócrates vai dizer, os sofistas não tinham uma preocupação em investigar a physis, né? Eles estavam preocupados com o nomos. O que é o nomos? A criação humana, a invenção humana, né? A criatividade humana. Estavam muito preocupados com as leis criadas pelo ser humano, e não com aquilo que realmente era a essência, e não com aquilo que era propriamente a virtude capaz de nos levar ao caminho que, que nos encontraríamos com a eudaimonia, com a verdadeira felicidade, né? Em segundo ponto significativo, ele vai falar da concepção atual dos sofistas, olha. Uma concepção que perde, né, que ele perde um alerta, olha, uma vez que a maior parte das informações a seu respeito vem desses detratores, do julgamento de valor, de pessoas que usavam de forma negativa a aparência ou o próprio conhecimento filosófico, né? E isso necessariamente acabou vendendo uma imagem muito negativa dos sofistas na Grécia Antiga, e hoje essa relativa, né, imagem depreciativa dos sofistas ainda permanece. Os sofistas acreditavam que o único caminho que envolvia era a disputa verbal, era a vitória na argumentação, o que eu já disse que os debates políticos, sobretudo nas TVs, é exatamente um show disso aí que o Sócrates contestava, né? Vence o debate aquele que argumentou melhor. Argumentou o quê? Falou mal do outro, apresentou escândalos do outro, um dossiê contra o comportamento moral do outro, de menos debater política, que era o que realmente é importante para o convencimento do eleitorado, né? Dentre os sofistas mais importantes, nós vamos ter o Protágoras e o Gorgias. Protágoras vai dizer, ele é o criador aí do ceticismo, do relativismo, né? Porque ele vai dizer que o homem é a medida de todas as coisas, e quando o Protágoras fala isso, ele está dizendo que é o homem que sabe, é o homem que tem a medida. Então, vale aquilo que eu penso, que você pensa, que não teríamos, então, uma verdade absoluta. Ó, não existe verdade absoluta, que é uma tese aí construída pela corrente ceticista, né? E é exatamente com o Protágoras que ele vai difundir a ideia do relativismo, onde a gente até vai falar, é relativo. Se eu disser que eu gosto de Giló, isso é relativo. Fulano é bonita, não, é relativo. Então, o relativismo é exatamente a chave que abre a porta para eu dizer que não há uma verdade absoluta, que vale o que eu penso, o que eu acho. E a gente, quantas vezes a gente vê isso, sobretudo nós, professores, a gente vê isso quando corrige uma prova, né, de humanas, e o aluno quer que a gente entenda que a opinião dele é aquela, e eu teria que aceitar a opinião dele, mesmo que a opinião dele seja diferente daquilo que o filósofo falou, ou com aquilo que a gente estudou e que tem na apostila ou que tem nos livros. Mas por ser subjetivo demais, todo mundo pensa que humanas vale o que eu penso e pronto, acabou. Né? Que não há uma verdade absoluta. E isso, infelizmente, não é verdadeiro. É exatamente por conta desse relativismo que a gente tem esvaziado as verdades, esvaziado as virtudes, que são as ponderações mínimas para a gente fazer o bem, para a gente ter honestidade, para a gente seguir
com uma sociedade mais justa, mais equilibrada, mais igualitária, tá certo? Outro sofista importante aí, ó, em Atenas, né, que também usava muito da retórica, né, o Gorgias, ele vai falar do dono do não ser ou da natureza, né? Não existe realidade alguma, quer dizer, olha, esvazia totalmente a possibilidade da gente acreditar no viável, né, gente, no concreto. É mais ou menos como a gente falar da argumentação de que a Terra é plana, como hoje a gente tem alguns aí falando. Quer dizer, mesmo contrariando a ciência, a pesquisa de tantos séculos, mesmo com todas as provas e contraprovas, aí aparece alguns falando que a Terra é plana e ainda tem alguns que acreditam que seja de fato, né? A mesma coisa, não existe realidade alguma, quer dizer, é uma forma totalmente vazia, é uma forma totalmente de te deixar sem esperança, sem horizonte, sem rumo, e é por isso que é fácil eu te convencer, né? Se eu estou numa encruzilhada e eu não sei qual caminho ir, para mim qualquer caminho serviria, já que eu estou perdido. É exatamente por isso que nessa sociedade atual ganha quando eu deixo as pessoas perdidas. A ideologia tem o papel de dissuadir, de nos tirar do foco, porque é exatamente esse o grande objetivo de quem domina, de quem está no poder e de quem quer que a gente tenha uma visão bem rasa e superficial daquilo que realmente é concreto e que poderia mudar a nossa vida. Sendo o homem a medida de todas as coisas, olha, o conhecimento humano estaria limitado pelos sentidos, por aquilo que eu acho, por aquilo que eu necessariamente vejo e pronto, acabou, né? Não haveria um acordo de uma virtude maior, né? Não haveria, por exemplo, o amor, a justiça, a bondade, a lealdade, a generosidade não seriam uma virtude, não seriam supremas, né? Valeria de acordo com a opinião de cada um, né? É exatamente a falta de perspectiva, de sentido e de virtudes que a gente tem uma autodestruição humana e da sociedade em que a gente está vivendo, marcada por individualismo, por violência, por uma série de problemas graves de individualismo, né, que vão repercutir na desigualdade, uma série de prejuízos sociais. O movimento sofista, então, se caracteriza, olha, em ter uma atitude relativista, de falar que tudo é relativo, que assim não há verdade nenhuma. Seu relativismo é gnosilógico, ou seja, ao negar que o homem possa conhecer a verdade, ele está dizendo que nós nunca vamos saber verdade nenhuma, né? Sua postura cética de não acreditar em nada, né? Os céticos eram tão, eles duvidavam da própria dúvida, gente, né? Passa pela sua cabeça que alguém possa duvidar da própria dúvida, quer dizer, um total e absurdo vazio, escuridão. E o seu convencionalismo, quer dizer, as normas, os costumes, tudo isso, segundo eles, são convenções humanas, que não há uma verdade por detrás delas. Isso foram apenas criações humanas para justificar que alguns podiam uma coisa e outros não podiam. É essa argumentação que os sofistas utilizavam, que muita gente se convenceu de que realmente era assim. Até hoje a gente vê aí algumas pessoas defendendo essa argumentação, né? Sócrates, então, vai mostrar que a felicidade ela vai ser encontrada com a justiça, né? A justiça a gente só se encontra no caminho do bem, né? Com o mundo das ideias, conforme já vai falar mais adiante o Platão, ético, político, né? Preocupado com ético, com político, com a responsabilidade do administrador em cuidar das pessoas, em fazer uma política que seja comum, né? Que seja para resolver o bem, né? Que seja coletiva, que seja para a coletividade. Individualmente, quer dizer, os indivíduos hoje no mundo pós-moderno estão preocupados com o individualismo, estão preocupados com o próprio bife, né, o próprio pedaço, né, e com isso eles deixam de perceber o outro, de valorizar o outro, de entender que o outro também é ser humano, que o outro também precisa de carinho, de amor, que o outro também precisa comer, que o outro também precisa se proteger, que o outro não pode morrer, né, que o outro também tem a necessidade e o direito de cuidar de seus filhos, e normalmente a gente vive num jogo de muito egoísmo, em que aquele que tem poder ou tem mais poder econômico ou dinheiro acaba se dando bem, não está muito preocupado, na grande maioria das vezes, com aqueles que têm menos, com aqueles que têm muito pouco ou quase nada, né? Esse é o fruto da desigualdade de grande parte dos problemas sociais que a gente tem, inclusive atualmente, no Brasil e no mundo. Sócrates é uma figura marcante, né, aí dentro a partir dos pré-socráticos. As ideias principais dele nós já falamos algumas no vídeo passado, mas ele vai falar da ideia de que Deus me ordena cumprir a missão do mundo, né, filosófico, investigar meu próprio íntimo e os outros homens. Então, Sócrates estava preocupado com o meu próprio eu, né?
preocupado com a formação do caráter humano, com aquilo que nós temos e que podemos oferecer. O conhecer a si mesmo é importante para eu conhecer o outro, para eu resolver o outro e cuidar também da sociedade. Da gente saber se conduzir pela vida, né? Não com menos aparência, com menos orgulho, com menos selfies e com menos consumismo, mas muito mais autenticamente voltado para o caráter, para o bem, para o cuidado, para a reciprocidade, né? Com o outro. Isso é muito importante porque é o verdadeiro caminho para a felicidade, para a eudaimonia. O principal objetivo, então, é conhecer a virtude. As virtudes vão ser sempre a referência do bem, nós já dissemos isso, e para a justiça, que são caminhos para levar a gente à verdadeira felicidade. O indivíduo virtuoso é aquele que é sábio, é aquele que tem bom senso, é aquele que não se deixa cair nessas arapucas do consumo, da vaidade, do poder, né, do mundo efêmero, né, dessa felicidade efêmera e passageira que o mundo pós-moderno vende da mesma forma que vendia no século V a.C., né? Para Sócrates, o homem é a sua alma, psé, né? Entendendo como a razão. A razão é exatamente a sede, né? Aquilo que reúne toda a atividade pensante, ética, moral. O eu consciente é que nos traz autonomia e a autonomia é que nos dá discernimento para viver além do fake news, além do consumismo, além da cultura hedonista, além do individualismo. Então, por isso que é importante o processo de construção da autonomia, né? Aí o autodomínio, olha, autonomia. Nós conseguimos o autodomínio com autonomia, né? Acima de todos esses bens, todos esses prazeres mundanos que só vêm nos afastar da autêntica possibilidade, né, do caráter, do bem, das virtudes que nos levariam à felicidade verdadeira, né? O herói, né, para Sócrates, ó, o herói lá na obra os heróis na literatura homérica vão ser aqueles que venciam as guerras, né, que venciam seus adversários. E quem é o herói para Sócrates? Aí, ó, vencer seus inimigos internos, vencer as nossas limitações, vencer o meu vício, aquilo que me destrói, aquilo que me afasta da verdadeira felicidade, é aquilo que eu tenho que atacar, é aquilo que eu mais tenho que investir para que eu seja considerado um herói segundo a filosofia socrática. A liberdade e a felicidade têm uma ligação intrínseca, segundo Sócrates, né? Enquanto eu estiver preso a bens exteriores, eu estou longe da felicidade. A hora que eu me focar nos bens interiores, aí sim eu vou tocar na minha essência, vai me possibilitar o caminho que vai me levar à eudaimonia. Ó, a saúde da alma é ordem da alma. Essa ordem constitui o homem feliz. O maior valor moral, então, é ser verdadeiro consigo mesmo, é não ficar mentindo ou encobrindo os seus próprios erros. Primeira grande coisa é tomar consciência daquilo que nós podemos, daquilo que nós somos, daquilo que eu ainda não consegui fazer, para que eu possa investir exatamente nisso. Olha. Sócrates foi considerado um subversivo exatamente por causa disso. Ele foi o primeiro a ensinar que a prioridade era a integridade pessoal. E aí ele questionava o comportamento de todo mundo em Atenas. Poder, vaidade, furto, roubo, passar o outro para trás, os donos do comércio que roubavam na balança, no peso, etc. E ele questionava e colocava tudo isso em xeque. Por isso que ele foi considerado um subversivo, né? E isso hoje não é muito diferente, viu, gente? Você vai encontrar palavras aí hoje muito usadas para dizer que aquele cara que está falando que eu estou errado é porque ele é isso, ele é aquilo. Então você não dê ouvido porque essa pessoa não é confiável. Então, uma série de discursos, né, até hoje, que vem condenando alguém para que eu possa automaticamente matá-lo, pelo menos ideologicamente, dentro da minha própria consciência. E isso é importante a gente perceber. Hein? Sócrates mexia muito com as feridas, né? E aí, a verdade consigo mesmo, como eu já disse, né? Deus que vale é o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O que vale isso? Eu tenho tudo, mas perdi minha alma, perdi a minha essência. E nós vamos lá para o julgamento, então, tá aí. Sócrates foi condenado de blasfemo, ele foi condenado por ser um injusto, por corromper a juventude, ele foi condenado sobretudo pelo poeta Mileto, né, rico, curtidor de peles e tal, que Sócrates estava querendo ocupar o lugar de Deus, que estava querendo ocupar o lugar do oráculo, que ele era um blasfemo e era uma má influência para a juventude. E a partir dessa argumentação, mataram Sócrates e ele foi condenado a tomar um copo de cicuta e morreu em praça pública. Tá certo, gente? Ficamos por aqui.
Eu espero que vocês tenham curtido, gostado da aula. E nós vamos fazer agora alguns exercícios aí adiante, vai estar anexo a essa aula, alguns exercícios para que a gente pratique, tá bom? Um grande abraço, tudo de bom.